vocês estejam, no decorrer dessa jornada no livro de Gênesis, lembrando daquilo que já ouviram na carreira de vocês, na carreira cristã, né? Lembrando aí um pouco das palavras de Paulo, né? A carreira que nos está proposta. Às vezes algumas coisas são novas, outras vezes nem tão novas assim. Haja vista que o Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente para a compreensão das Escrituras e viver pela fé, como viveu Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e tantos outros, né, que estão naquela famosa galeria da fé de Hebreus. Interessante que o livro lá fala que o mundo não era digno daquelas pessoas. E a gente olha para um Jacó, que nós estamos vendo, né? E a gente vê Jacó pisando tantas vezes na bola e Deus fala que o mundo não era digno. E hoje nós vamos ver mais algumas coisas e aí vem um verso de um profeta que diz que ele gostaria de conversar com Deus sobre a justiça de Deus. Questionando a justiça de Deus, né? O profeta faz essa oração, falando: Senhor, eu quero conversar com o Senhor sobre a sua justiça. Porque às vezes ela parece um pouco injusta, né? E hoje nós vamos ver assim, um lado baixo da fé de Jacó, e de repente a gente vê a justiça de Deus de uma forma que nós não a veríamos, né? Por isso eu quero acreditar que vocês leram Gênesis 36, 35, 34, 35 e 36. E é muito interessante. Eu acho que os irmãos estão entendendo que a nossa caminhada, lá desde Gênesis capítulo 1, verso 1, tem mostrado um Deus totalmente gracioso e misericordioso. Mas também um Deus que traz justiça, né? Então, meus irmãos, antes de nós lermos a palavra do Senhor, antes de nós entender aquilo que Deus tem a nos dizer hoje, vamos abaixar nossa cabeça, fechar nossos olhos como tradição, não como uma ordenança bíblica, né, mais uma tradição, e falar com o nosso Deus e pedir para que Ele abra a nossa mente, o nosso coração para receber a palavra e viver pela palavra. Pai amado, Pai bondoso, nesse momento tão precioso que nós temos aqui de reunião com os irmãos, ó Pai, um dia especial para a Tua igreja. O domingo é um dia que nós nos reunimos para ouvir a Sua palavra, para cantar louvores ao Senhor. Que nesse momento, ó Pai, curto que nós teremos, e que nós venhamos, ó Pai, a buscar entender as Escrituras, mas também a demonstrar fé, fazendo as obras que a Tua palavra nos diz para fazer. Abençoa-nos, ó Pai, nos dê um momento de compreensão e de vivência na Sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, o nosso Redentor. Amém. Muito bem, nós então estamos hoje, deixa eu só voltar, no último Toledote não, mas se os irmãos perceberam, eu comecei com esta é a geração de Isaac, não é? Tá lá, ó. Toledote é esta é a geração de, esta é a geração de. E eu comecei com essa é a geração de Isaac, porém nós estamos falando mais de quem? Jacó. A mesma coisa acontece no capítulo 37. No capítulo 37, começa falando essa história de Jacó, de repente entra em José. E passa todo o livro falando de José. Tá? Então, a mesma coisa aconteceu com Terá, pai de Abraão. Esta é a geração de Terá. Daí vem contando a história de Abraão. Então, hoje nós vamos encerrar a história de Isaac. É a história de Isaac que se encerra hoje. Hoje ele morre. Tá? No final aí do capítulo ele morre. Isso aí só para... Coloca aí essa história de Isaac e está falando de Jacó, porque é assim a divisão mesmo do livro de Gênesis. E aí o que nós já vimos? No capítulo 33, que nós vimos semana passada, foi um encontro de Jacó com o seu irmão, e houve um reencontro,
Jacó estava com a cabeça posta a prêmio pelo seu irmão, né, na cabeça dele. Jacó achava que isso aconteceria ao encontrar o seu irmão. O irmão então o reencontra, há uma reconciliação entre os irmãos, mas essa reconciliação é como se Jacó, quando ele vê a face de Esaú, é como se ele estivesse vendo a Deus, ele confessa isso, e ali não é faca a faca, é face a face, tá? Uma diferencinha sempre dá mesmo, né, na digitação. Faca a face, né? É face a face, mas face a face nem sempre significa lado a lado. Porque nós percebemos que semana passada é que Esaú ofereceu proteção para Jacó. Jacó, toma aí alguns guardas, alguns guardas e siga-me. Jacó falou, não, para que isso? Não é necessário. Aqui Jacó demonstra fé, porque ele lembra que foi Deus que disse para ele que protegeria ele. Então Jacó não aceita a proteção do irmão e não caminha lado a lado com o irmão. Porque o irmão não vê Deus em nada. O irmão não tem o mesmo Deus que Jacó passou a ter. Porque Jacó só tornou, vamos dizer assim, crente, no capítulo 32. Que Jacó torna crente mesmo. Porque até então era Deus meu pai, era o Deus dele, agora é o meu Deus. Aí nós entramos então no capítulo 34, quando Jacó está voltando para a terra. Lembra que Jacó passou 20 anos na casa de Labão, né, sendo enganado por Labão. Depois ele engana Labão, ele sai correndo, fugido, esperto, dá o golpe no tio dele, e ele então começa a voltar. E nessa volta isso que é importante. Vamos ler lá no capítulo 33. Hoje nós leremos bastante a Bíblia hoje. Uma outra coisa também que Moisés sempre quer deixar, assim, Moisés começa a dar flashes do que vai acontecer na sequência do livro. Isso aconteceu com Diná também. Olha aí, capítulo 33. Verso 17. E Jacó partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém. Aqui no verso 18, ele já passou o rio Jordão. Siquém fica do outro lado do Rio Jordão. Para quem estava aqui semana passada, então, se você tiver uma Bíblia que tenha mapa no final, em alguma parte dela, tiver algum mapa, na Terra Prometida, há um rio que corta um pedaço de terra. Então, há o Mar da Galileia em cima, Rio Jordão, Mar Morto embaixo. Aquele rio faz uma divisão. Do seu lado direito, né, aí olhando, se você estiver olhando para o mapa, do seu lado direito fica a terra de Sucote. Depois ele passa o rio e vai para Siquém, porque Siquém fica perto de Belém, do outro lado do rio. Por isso que eu disse semana passada que talvez entre o verso 17 e o verso 18 tenha se passado uns 10 anos. E aí continua o verso 18. São a salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto à cidade. E aqui é onde Moisés vai chamar a atenção da gente. O que vai acontecer depois? Parte do campo onde armara sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém. Por que será que Moisés fala isso? Comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Ele levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Muito bem. Aqui fecha o capítulo 33, falando desse tal de filhos de Amor, pai de Siquém. E aí agora a gente entra no capítulo 34. Ora, Diná, filha que Lia, e isso é importante também, meus irmãos, Lia, Diná,
Lembra da Diná, que lá, quando eles têm vários, quando Jacó tem os seus filhos, né? Fala, Diná, lá na genealogia, não na genealogia, mas quando... Vamos voltar lá, quero mostrar para os irmãos verem como que Moisés é muito sábio. Capítulo 30. Verso 21. Verso 21. Isso aqui é mais uma sabedoria de Moisés em escrever o livro. Capítulo 30, verso 21. Depois disso, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Quem será que é essa Diná? Agora vem, a Diná vai aparecer agora, no capítulo 34. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu, olha só que Moisés, saiu para ver as filhas da terra. Mais gente começa. Lembra que Eva viu o fruto? Esaú, quando fica sabendo que a mãe o protege, que o pai o abençoa, ele vê tudo isso acontecendo também. E agora Moisés novamente usa aí essa expressão, viu ou saiu para ver as filhas da terra. Mas alguém viu também, olha o verso 2. Viu-a Siquém. Olha, lembra que a gente acabou de ler do Siquém para cima? Agora fala dele. Viu-a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, ou algumas versões, governador. E, tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. E aí o verso 2 é um verso muito violento, porque aí, olha, fala que ele viu, ele a rapta, toma, ele faz um sequestro, e ele possui, ele abusa e ele humilha. Percebe? Um estupro aqui acontecendo. Aí no verso 3, parece que Moisés, né, ele dá sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó. Olha o que Siquém fez. Ele amou a jovem, falou-lhe ao coração, ou falou com ternura. Há um contraste. No primeiro momento ele comete uma violência, e agora ele usa de gentileza. Então disse Siquém a Amor, seu pai. Aqui é a mesma fala de Esaú para Isaac. Lembra quando Esaú fala, tem também alguma bênção, fala com um certo ressentimento, com ódio? É a mesma expressão aqui. É carregado de uma ordem. Então disse Siquém a Amor, seu pai. Ele não falou assim, consegue-me esta jovem para esposa. Ele falou como ordenando o pai que lhe obedecesse. Consegue-me essa jovem para esposa? Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os filhos no campo com o gado. Jacó não faz nada. Ele ficou sabendo, não foi falar com ninguém, ficou esperando os filhos. Porque calou-se. Jacó calou-se. É filha de Siquém, filha de Lia, né? É Diná. Diná é a mulher que eu não gosto, né? A Lia é a mulher que eu não gosto. Então, eu não gosto de Lia, não gosto dos filhos dela também. Calou-se, pois até que voltassem. Saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Verso 7. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram. O pai não tem reação alguma, Jacó não reage a nada, mas os irmãos sim. Pois Siquém praticara um desatino, uma ofensa, foi algo gravíssimo em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Disse-lhes Amor, agora é uma negociação, já aconteceu estupro, o filho já pediu para o pai lá falar com Jacó, e agora eles vão fazer uma negociação, um casamento, vão armar um casamento. Disse Amor,
a alma do meu filho Siquém está enamorada fortemente por vossa filha. Peço-vos que lhas deis por esposa. Não fala nada do que o filho dele fez. Parece que o filho dele não fez nada, né? Para o pai, o filho não fez nada. O filho agiu corretamente, ele nem pede desculpa, não pede perdão, não faz nada. Ele age na maior naturalidade do mundo. Sabe quando alguém comete um delito muito grave e... o que não aconteceu nada, não é nada demais. Isso. Verso 9. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Olha, habitaremos conosco, a terra está ao nosso dispor. Olha como a terra é grande, Jacó. Habitarei nela, e nela tende possessões. Jacó já tinha comprado terra. E o próprio Siquém, olha, agora é o menino, o filho. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná. Diná aqui provavelmente deve ter os seus 15 anos, tá bom? E Simão e Levi uns 18, 19. Daí o menino disse, o próprio Siquém, eu estou no verso 11. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná. Quem que falou isso há uns capítulos atrás? Ache eu mercê diante de vós. Quem falou isso, meus irmãos, há uns capítulos atrás? Vou até beber uma água para deixar vocês pensar. Quem falou? Ache eu mercê diante de vós. Jacó ouve o mesmo pedido. Jacó chega para o irmão e fala, ache eu mercê diante do Senhor. Agora, Jacó ouve as mesmas palavras, mas numa posição invertida. No primeiro momento, Jacó pediu misericórdia. Agora, alguém lhe pede misericórdia, graça. Ache eu mercê, verso 11. Ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinares, ou seja, o dote. Majorai, ou seja, aumente o preço. Majorai muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedires. Dai-me, porém, a jovem por esposa, porque eu a amei, eu a amo. Então, o que aconteceu? Os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã de Diná, responderam com dolo, com falsidade, a Siquém, a seu pai Hamor, e lhes disseram. O pai novamente ficou quietinho, não falou nada, Jacó, ficou quietinho. O que os filhos falaram? E parece aqui, meus irmãos, essa trama, eles usam de um sinal santo. Não podemos, olha só os irmãos, a tramóia dos irmãos. Os irmãos repetem o pai, porque o pai também engana, agora os irmãos vão enganar também, né? Os filhos de Jacó também são enganadores. Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, alguém que não é da nossa família, vamos dizer assim, do nosso clã. Porque isso nos seria uma vergonha, ignomínia, seria uma vergonha. Parece bonito, né? Sobre uma única condição que permitiremos, que vos tornei como nós, circuncidando todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas. Não era para misturar, mas os irmãos aqui, os filhos de Jacó, entram nessa jogada, não, nós vamos misturar as nossas linhagens. Lembra? Desde o início nós temos falado, há uma linhagem santa e há os filhos, então, os filhos de Deus e há o filho da mulher e o filho da serpente. Isso está toda hora no livro de Gênesis. De um lado, os filhos da serpente, do outro lado, os filhos da mulher. E aqui agora os irmãos, não, vamos misturar tudo, é tudo a mesma coisa. E Jacó
silencia-se, se omite. Verso 17. Se, porém, não vos ouvirdes e vos circuncidares, tomaremos as vossas filhas e os retiraremos embora. Tudo ficou acertado, verso 18, aí eles concordaram, legal, nós vamos fazer isso, né? Esses homens, verso 21, meus irmãos, esses homens são, o que esses homens são? Pacíficos. Coitado, nem sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Pacíficos. Olha, gente boa. Daí começa a falar que eles vão ter, né, tudo isso acontecer, essa amizade. E aí os homens lá de Siquém fazem isso, circuncidam, está todo mundo feliz da vida, porque agora a riqueza vai aumentar, né? Porque o Jacó já é rico, Siquém também é rico. Duas famílias ricas se unindo dá riquíssima, né? Todo mundo vai ficar legal, bem na fita. De repente, no verso 25, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor do quê? Da cirurgia que eles fizeram. Foi isso que aconteceu, na cirurgia. Daí os irmãos entram lá e matam todo mundo. Todos os homens, né? Não foi isso? 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada. Entraram na cidade, né? Inesperadamente, e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém. E saíram. Uma boa, não aconteceu nada. Sobrevieram os filhos de Jacó, saquearam, né? Levaram tudo o que tinha. De valioso, tá? De valioso. Todos os seus bens, no verso 29. Aí o Jacó resolve entrar em cena. Essa tragédia desse tamanho, dessa magnitude, Jacó vai ser Jacó mesmo, né? Vai ser aquilo que ele faz de bom. Então disse Jacó a Simeão e Levi. Olha só o que Jacó fala diante dessa tragédia. Vós me afligis e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra. Eles vão me matar. Jacó não lamenta a morte, ele não lamentou nem a filha ser violentada. Ele aceita usar um sinal valioso de Deus. Ele é omisso em tudo. E agora ele fala que ele vai ser odioso. Entre os cananeus, os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim. Olha Jacó pensando nele. Egoísmo. E serei destruído, eu e minha casa. Responderam. Aí que os filhos fazem uma censura ao pai. Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? E termina o capítulo. Aí nós vimos então, né, que a sequência do livro é que Siquém faz um rapto, as reações dos filhos de Jacó, a reação de Amor, todo mundo reage a alguma coisa, né? Vão reagindo. Percebe? Há um rapto, daí o filho reage, o filho de Siquém, depois os filhos de Jacó, há uma chacina. Pensa, uma pequena cidade aí sendo morta ao fio da espada, esses homens sem condições nenhuma de defender. É uma covardia que esses filhos de Jacó fizeram. Não estou fazendo juízo de valor se eles estão, vamos dizer assim, se a violência que a irmã sofreu está no mesmo peso de matar todos os homens. Não é isso que eu estou falando. Mas é uma covardia você passar o fio da espada a homens indefesos. Todo mundo reage. E aí, meus irmãos, o que a gente aprende nessa família conturbada? Família altamente conturbada. Nós estamos vendo isso desde a história de Abraão. Um lar conturbado. A acomodação de Jacó não era para Jacó fazer moradia em Siquém. Era para ele voltar a Betel, e lá em Betel, onde ele viu a Deus face a face, e lá sim era para Jacó adorar e fazer morada lá em Betel, não em Siquém. Como ele desobedeceu a Deus, ou como ele demorou em obedecer a Deus,
agora houve consequências. Ele se torna um pai omisso, porque tanto quando ele se casa, a gente vê que as mulheres dão nome aos filhos e não o pai. Somente quando Benjamim nasce, que Benjamim recebe o nome de Jacó. Jacó dá-lhe o nome. Até então, todos os filhos dele, quem deu o nome foram as mulheres. E natural seria que Jacó desse o nome. Jacó é um omisso na família. Jacó não é um líder, vamos dizer assim, do lar. Ele não é um pastor do lar, não é o guia do lar, não é o senhor do lar. Uma aliança perversa. Os filhos jamais deveriam propor aquele tipo de acordo. Porque os filhos também deveriam saber que há os filhos da serpente e há os filhos da mulher. Não é para se misturar. Jacó, diante dessa ameaça, ele se omite. Faz nada. Omissão e idolatria. Um capítulo regado por omissão, por idolatria, porque Jacó no finalzinho revela que o seu coração está preocupado consigo mesmo. É Lia, é Diná. Diná é filha de Lia, eu não gosto de Lia. Ele não faz nada. Mas e se fosse um filho de Raquel? Como será que Jacó reagiria? E aí, meus irmãos, chega no capítulo 35. Omissão. Percebe que nós, homens, nós temos uma responsabilidade dentro da família. Nós devemos ser homem, vamos dizer assim. Agora é só os homens, tá? As mulheres não precisam ouvir o que eu vou dizer, não. Mas nós precisamos ser homens. Tomar a frente. E doa o que doer. Tomar a frente em situações difíceis, tomar a frente em questões de espiritualidade, tomar a frente em questões de sustento, de proteção, de guarda. É nós, homens. Jacó é um péssimo exemplo para nós em alguns momentos da vida dele. Ele não foi aquele... Parece que esse Jacó que a gente está lendo aqui é diferente do que está lá em Hebreus. Mas nós não devemos, meus irmãos, de forma alguma, sermos omissos, fugir, nos calar diante de algumas situações. Não devemos nos calar. Isso ainda continuo falando aos homens. A gente não deve se calar. Nós devemos assumir as nossas responsabilidades como marido. Deixa eu olhar bem aqui, né? Eu acho que... Bem, nós devemos tomar a nossa responsabilidade como maridos, como homens, e aguentar o tranco. E não agir como os filhos na perversidade. Usaram, meus irmãos, é como esse sinal da circuncisão do povo de Deus, é uma profanação o que os filhos de Jacó fizeram. A mesma coisa é nós pegarmos, só para os irmãos sentir um pouquinho o que seria, você chegar aqui à noite, hoje, 19h30, e ter um culto grego, cheio de prostitutas culticas aqui. Mas você não sabe que isso vai acontecer. Quando você chega, é a mesma coisa. É a profanação do sagrado, de um sinal divino. Então nós não devemos também manchar os sinais de Deus. Não estou falando agora, não quero dizer da circuncisão, mas aquilo que é de Deus não deve ser manchado. Culto, oração, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de piedade, a leitura da Bíblia, os nossos relacionamentos, tudo isso é diante de Deus, tudo isso é a nossa vida diante de Deus. Então nós devemos fugir dessas coisas, para não mancharmos nada de Deus. Não manchar a ceia do Senhor, não participeis da ceia indignamente. Batismo, né, que são as nossas duas celebrações, as duas ordenanças e memoriais que nós fazemos aqui. E aí, quando nós chegamos no capítulo 35, a gente termina o 34
com esse chororô do Jacó aqui. Não foi assim que terminou? É um chororô do Jacó. É um Jacó frágil na fé, um Jacó vacilante. Vamos queimar o filme dele agora aqui, né? Isso a gente é bom para fazer. É um Jacó, um homem de pouca fé. Daí chega o 35. Se fôssemos nós, né, Deus, a gente ia chegar assim, fulminando Jacó e seus filhos. Como que vocês fizeram isso contra mim? Daí começa Moisés, o capítulo 35. Disse Deus a Jacó. Nossa, o que Deus vai falar, né? Nossa, agora vai ser show. Deus vai... Levanta-te. Sobe a Betel, Jacó. Sobe como eu falei para subir, Jacó. Por que demorou para subir, Jacó? Ah, Jacó, se você tivesse me ouvido e obedecido de imediato. Sobe a Betel. Habita ali. A única vez que Deus manda um patriarca levantar um altar. E quando você chegar lá, Jacó, faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus aparece para Jacó e fala para ele, Jacó, muda, sai de Siquém, vai a Betel. Lugar que era para você voltar, porque você fez um voto, Jacó, você fez um voto lá no capítulo 28. Jacó, eu cumpri a minha parte, Jacó. Agora demonstre fé. Vá lá. Aí Jacó reage, meus irmãos. E a reação de Jacó, agora a gente vê um outro Jacó. Então disse Jacó à sua família. Olha, Jacó agora é líder. Percebe que há uma mudança? Jacó agora é o pastor da família. Jacó é o chefe de todo o clã. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, não só suas mulheres, mas todo mundo que fazia parte aí do povo de Jacó nesse momento, né? Porque ele tinha muitos servos e servas também, outras famílias de outros lugares. Lançai fora os seus deuses. Quem que fez um roubo de Deus estranho? Lembra? Vou beber água, dá um outro tempinho para vocês. Raquel achou que aquilo era sua herança. Lançai fora os deuses estranhos que há em vosso meio. Purificai. Purificai. Vocês precisam andar de uma maneira limpa diante de Deus. Vocês precisam se arrepender. Mudai as vossas vestes. Tira aquilo que é sujo e coloque aquilo que é limpo. De quem que a gente lembra? Nossa, talvez eu confunda aqui quando Josué, qual o profeta que tem a visão de Josué e Satanás o acusando? É Malaquias ou Zacarias? Não é Malaquias. Acho que é Zacarias. Quando Zacarias mostra aquela visão de Josué e Satanás, o diabo acusando, olha, você tem vestes sujas, e ele troca as vestes. No Novo Testamento, a gente vê Paulo falando, tirar despise as vossas roupas e colocar em novas roupas. Romanos vai dizer que quando nós fomos batizados em Cristo, nós somos então uma nova criatura, nós somos um novo povo, nós temos uma nova maneira de ser. Purificação. Purificai e mudai as vossas vestes. Levantemos e subamos a Betel. E vamos para Betel agora. Agora que a gente já jogou fora os ídolos, já trocamos de roupas, vamos lá em Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Agora Jacó reconhece que durante seus 20 anos sempre Deus esteve com ele, até lá na casa de Labão. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. Talvez aqui objetos que foram roubados da família de Siquém. Lembra que saquearam, levaram tudo? Então, provavelmente sejam esses objetos. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Essa é aquela
famosa árvore de Abraão, também aparece em Oséias. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas. Jacó está a caminho, vai passando pelas cidades, ninguém vai tocar em Jacó. Deus o está guardando, por isso o terror de Deus chega a essas cidades. E não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, ou a Betel, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Deus disse que ia proteger Jacó, Deus está protegendo Jacó. E edificou ali um altar, ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou. Quando fugia da presença de seu irmão, morreu. Aqui também, meus irmãos, é algo interessante. A gente vem numa leitura intensa, de repente, morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que lhe chamava Alon Bacute. Quem é Débora? Uma serva de Rebeca. Mas por que não fala que Rebeca morreu? Rebeca, esposa de Isaac. Porque Moisés quer deixar claro que Rebeca não merece nota de lembrança porque enganou Isaac. Por isso, a nota de lembrança aqui é de Débora, a sua ama, a sua serva. Não de Rebeca. Rebeca enganou. Rebeca não merece ter o seu registro de óbito, a sua certidão de óbito. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez ele apareceu, verso 9. Vindo outra vez de Padã Arã, lhe apareceu Deus e o abençoou e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Aqui é toda uma lembrança daquilo que havia acontecido há um tempo atrás. E lhe chamou Israel. Verso 11. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele El Shaddai. Se fecundo, olha o verso 11. Se fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Essa expressão, reis procederão de ti. Vamos ver o que acontece no 36. Mas o que Moisés quer deixar claro, que aquela bênção que Adão recebeu e Eva, sede fecundo e multiplicai, ela continua. Deus abençoa também Jacó com a mesma bênção e dá a mesma ordem. Verso 12. A terra que dei a Abraão, a Isaac, dar-te-ei-te, e depois de ti a tua descendência, a confirmação da aliança. Deus está confirmando o pacto, lá de Abraão, com Isaac e agora com Jacó. Verso 13. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó conta isso, e agora Jacó refaz aquela coluna de pedra. Lembra que ele dormiu sobre uma pedra? Depois ele fez uma coluna de pedra? Passaram algum tempo. Agora ele refaz a mesma coluna. Então Jacó ergueu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, uma oferta, que lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Jacó passa um tempo ali, continua 16. Partiram de Betel, ou seja, saíram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel a um filho, cujo nascimento lhe foi ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou-se Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel, ou seja, esse Israel aqui não é só Jacó, mas é toda aquela família, todo aquele clã, todo mundo que está com Jacó é chamado de Israel. E armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu o quê? Habitando Israel naquela terra foi Ruben, e se deitou com Bila. Quem que é Bila, meus irmãos?
serva de quem? Raquel. Quem que havia morrido? Por que ele deita com Bila? Porque Lia deve ter uma preferência. A concubina de seu pai. E Israel soube. Israel soube aqui, não é só Jacó ficou sabendo sozinho. Todo mundo soube o que aconteceu. Todo mundo soube o que aconteceu. Eram 12 os filhos de Israel. Preste bem atenção agora, meus irmãos, no verso 23. Agora vem uma genealogia. Rúben, o primogênito de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. Bem, o que Moisés quer, depois a gente vai descobrir isso, ler todo o livro de Gênesis, que Rúben perde, né, o seu direito de primogenitura, passaria para Simeão. Simeão e Levi também perdem direito de primogenitura da matança que eles fizeram. Quem é o quarto na lista? Judá. José e Benjamim, filhos de Raquel. Percebe que aqui não é os filhos de Bila que aparece no verso 24? Numa ordem de primogenitura, quem nasceu primeiro da mulher efetiva de Jacó foi Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses são os filhos de Lia. Depois vêm os filhos de Raquel. E depois somente vêm os filhos da serva, tá? Que é Dan, Naftali, Gad, Azer. Tá? Então, aqui Moisés quer dizer sim, os filhos de Lia, depois os filhos de Raquel. Veio Jacó, verso 27, veio Jacó a Isaac, seu pai, a Manre e a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram, Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac, percebe que foram os dias de Isaac, voltou para Isaac, vai ter um fechamento de Isaac. Foram os dias de Isaac, 180 anos, velho, fartos de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Acaba a história de Isaac. Agora vem uma nova, agora daqui a pouco começa uma nova história. E esse verso 35, capítulo 35, meus irmãos, a gente vê que quando a mesma forma que Deus apareceu para Abraão, Abraão vai até Moriá e oferece Isaac. Agora Deus aparece para Jacó e falando para Jacó, Jacó, obedeça, suba a Betel. É claro que ele não está subindo, né? Geograficamente, se quem fica em cima, ele está descendo, tá bom? Mas os autores bíblicos gostam de usar a expressão suba. Então, ele foi, Jacó agora obedece. Jacó chama todo mundo, reúne todo mundo e fala, jogue fora, dê-me todos os seus deuses, seus ídolos. Por que, meus irmãos, Jacó faz isso? Porque Deus é exclusivo. Não há uma concorrência com o nosso Deus. Nós não podemos colocar um concorrente no nosso coração. Para concorrer com Deus, com o El Shaddai, com o Todo-Poderoso, não há uma concorrência. O nosso Deus é exclusivo. É só Ele e só. Eles acreditavam, mas quando Jacó faz essa convocação dessa assembleia, Jacó quer dizer, aquele Deus que me apareceu lá em Betel, Deus no qual me apareceu em sonho, esse Deus nós vamos adorar, e somente a Ele, e mais ninguém. E o povo está na terra, né, está na beira do Jordão para entrar na terra, o povo de Israel, que já saiu do Egito. O povo vai entrar na terra. Quando escuta isso de Jacó falando que lançai fora todos os ídolos, né, lançai fora todos os deuses estranhos, é para toda a nação ter a mesma atitude. Não ter outros deuses, porque é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. A morte de Débora, Jacó é obediente, Deus aparece e renova a sua aliança, Jacó presta culto. Não era para Jacó prestar culto em Siquém. Não era para Jacó ter feito um memorial
que ele fez lá no final do 33. Não era para Jacó ter feito nada disso. Não era para Jacó lá em Sucote edificar uma casa. Não era para Jacó edificar um altar em Siquém. Era para Jacó ir a Betel e lá em Betel fazer isso. Jacó prestou um culto indevido. Por isso, quando nós nos reunimos, meus irmãos, e cantamos, lemos, ouvimos a pregação, a nossa disposição deve ser em agradar a Deus. Agradando a Deus, tudo flui naturalmente. E às vezes nós temos uma disposição que a gente está numa aula. Isso aqui que a gente está, não é uma aula. A gente dá o nome de aula, mas a gente sabe que não é, que nós estamos lidando aqui com coisas sagradas, coisas que podem interferir na eternidade. Isso daqui tem um valor religioso e espiritual para nossas vidas. Não é simplesmente, vou aprender de Jacó, de José daqui a pouco, e vou participar de um evento da conferência dos nossos jovens. Não, meus irmãos, isso aqui tudo tem um valor espiritual que vai refletir na eternidade. Vamos aqui ser capitalistas agora. Quantos galardões nós receberemos na eternidade? Depende das nossas ações, atitudes e motivações aqui nessa terra. O capítulo 35, então, mostra um novo Jacó. Ele caiu no capítulo 34, ele demonstrou uma fraqueza espiritual no 34, sendo omisso, se retirando dos problemas da família. Mas agora, no 35, ele é um novo Jacó, ele é o pastor da família, ele é o líder da casa, ele é o líder de todo mundo que está com ele. Jacó é agora um homem de fé. Esse Jacó do 35 aqui, sim, é um Jacó exemplar. Então, meus irmãos, quando a gente vem para as nossas reuniões, quando nós vimos aqui para as nossas reuniões, não é meramente uma reunião, mais uma reunião. Isso daqui não é um dia de trabalho que nós fazemos juntos aqui, não é um dia de aula, como tem aí em faculdades e universidades. A gente precisa dar valor a esse momento curto que a gente tem aqui. Então, quando nós entrarmos aqui, daqui a pouco, algumas horas, 7h30, o nosso coração tem que estar ardendo por Cristo. Por aquele Cristo ali, redenção. Porque ele derramou seu sangue numa cruz. E parece que às vezes a gente não acredita muito nessas coisas. Mas fica aí, meus irmãos, a gente tem que seguir a nossa carreira que está proposta. E batalhar pela fé. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não é de domingo a domingo, é todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia orando, clamando a Deus por misericórdia. E aí nós chegamos no capítulo 36. Dessa graça incansável. Deus não se cansa de derramar graça. Porque vamos julgar com a nossa vontade aí pecaminosa a vida de Jacó, Abraão e Isaac. Eles não mereciam, né? Vamos ser sinceros? Eles não merecem, né? Os caras são muito ruins. Eles não merecem tanta bondade de Deus assim. Olha o Abraão, deu a esposa uma, depois segunda vez, aceita a oferta de Sara, está aqui, minha serva. Depois Isaac também vai lá com Lameque, Lameque, né? Fica enganando Lameque. Jacó, né, toda essa trama na vida de Jacó, a gente olha e nossa, eles não merecem graça alguma. Eles merecem a desgraça, né? Mas a graça de Deus é incansável, meus irmãos. Deus não se cansa de derramar graça, Ele tem derramado graça até sobre as nossas vidas até o dia de hoje. Não foi só Jacó que recebeu graça, nós temos recebido graças todos os dias de Deus. Cabe a nós identificar e louvar a Deus por elas. Aliança, culto, separação do mundo, né? Não há comunhão entre os falsos deuses com o nosso Deus. O nosso coração deve ser um coração exclusivo a Deus. E aí nós vamos chegar no 36. Até aqui, meus irmãos, só eu falei. Alguém mais quer falar? Pode falar, não tem. Como eu disse, não é uma aula formal onde a gente vai tomar nota das coisas e pedir em prova.
Não vai ter um vestibular aqui, uma prova no final do ano, para ver se vocês passam para o próximo tema, depois que acabar Gênesis. Senão vocês vão repetir Gênesis. Não tem isso no nosso meio, tá? Por isso a gente quer tentar sempre deixar claro algumas questões que pode ter passado despercebido. E há coisas difíceis no texto. Porque, haja vista, nós estamos há mais de 4.000 anos de toda essa história aqui. 36, então, meus irmãos. Nossa. Mas, dado ao contexto do capítulo 35, eu não acredito que essa seria a postura de Raquel e Jacó. Né? Jacó no 35 é um novo homem, então ele daria sim um nome para o menino. Mas foi Raquel que deu primeiro, né? Depois ele muda o nome. Eu acredito que Jacó daria o nome por conta desse novo Jacó que é demonstrado por Moisés no capítulo 35. Olha o feminismo, olha uma cutucada, né? O feminismo. Filho da minha dor, que significa o nome? Mais alguém? Não. Então vamos para o 36. A gente vai ler esse capítulo. Só para lembrar os irmãos, para não passar batido. Cadê? Capítulo 35. Verso 11, que eu disse para não esquecer desse verso. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplicar-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E reis procederão de ti. Vamos à leitura do 36. Esses são os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, não era para fazer isso. Ada, filha de Elon, Eteu, o Olibama, filha de Aná, filho de Zebeão, Eveu, e Bezemate, filho de Ismael, irmã de Nebaiote e Ada. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Bezemate, lhes nasceu Reuel, meus irmãos, risca esse nome no começo da sua Bíblia aí, Reuel, amigo de Deus. E a Olimama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhes nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade que lhe havia adquirido na terra de Canaã. Risca aí de novo, E se foi para outra terra. Esaú também participa da aliança, mesmo ele não sendo primogênito. Ele deveria ser abençoado por Jacó. Mas ele sai de Canaã e vai para outra terra. Canaã é a terra da prometida. Apartando-se de Jacó, seu irmão. Olha, ele não quer comunhão com Jacó, não quer comunhão com o Deus de Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. A terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, Moisés quer frisar isso, é Edom. Porque lá em Números capítulo 20, Edom não vai deixar eles passarem. Habitou no monte de Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai de... Olha, ele repete de novo, tá? Mas agora é um pouco diferente. Pai dos Edomitas, no monte de Seir. São esses os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Bezemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omã, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve Elifaz a Amaleque. São esses os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são Naate, Zerá, Semá, Mizá. Esses foram os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Olibama, filha de Aná,
filho de Zebeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Lembra do verso que eu falei para não esquecerem? Esses são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, príncipe Temã, príncipe Omar, o príncipe Zefor, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. Esses são os filhos de Reuel, que significa amigo de Deus, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Esses são os príncipes. Aí começa a falar de príncipes, tá bom, meus irmãos? Verso 31. Estes são os reis que nasceram na terra de Edom, antes que houvessem reis sobre os filhos de Israel. Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade é Dinabá. Morreu Belá. E aí começa a falar de reis. Reinou. Verso 39. Morreu. Quem morreu no 39? Quem morreu no 39? Baal Anã. Como que começa o nome? Baal. Lembra que começou com Reuel, amigo de Deus. Agora termina com um pagão, Baal. Olha a distância que está ficando. Filho de Acabor. Em seu lugar reinou Adar. Bem, e aí vai falar mais dos príncipes e termina. Este é Esaú, pai de Edom. Vamos falar um pouquinho de Esaú, meus irmãos. Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Como que a gente sabe disso? Ele despreza o seu direito de primogenitura ao aceitar e agir pelos seus sentidos. Ele vende então o direito, fazendo um insulto contra Deus. Esaú não olha para as questões espirituais. Eu não me interesso com a questão da primogenitura, eu não quero ser líder da minha família, eu não quero nada disso. Eu quero só meus prazeres dos sentidos, do paladar, e encher minha barriga. Ele tomou mulheres que não deveriam ser tomadas, essas mulheres foram aflição para seus pais. Ele não se preocupa. Daí o seu pai, então, fala sobre Esaú. Sua habitação será longe das terras férteis. Ele sai de Canaã. Distante do orvalho que desce do céu, você viverá por sua... Ele vive por quê, meu? Como que ele conquistou riqueza, possessões, propriedades, vamos dizer, aviões, jatos, navios e barcos? Pela espada, guerra, violência. E servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo, aquela canga. Isso aqui foi Isaac que falou para ele. Como que... Oi? Quem está falando, gente? Pois não. Jugo é aquela canga que fica no pescoço, sabe, dos animais? É aquilo lá, jugo. O autor diz que ele vai chacoalhar a cabeça e aquilo vai sair. Então ele ficaria, vamos dizer assim, desobrigado com Jacó. Olha só como que Esaú demonstra desprezo pela aliança. Mesmo ele não sendo primogênito, ele gozaria das bênçãos da aliança. Tá, meus irmãos? Mesmo Esaú não sendo o primogênito escolhido por Deus, ele gozaria das bênçãos da aliança. Mas ele toma mulheres cananitas. Não era para tomar mulheres cananitas. Está no verso 2 aí, dentre as filhas de Canaã. Abraão mandou seu servo lá na terra dele buscar mulher. Isaac também. Quando Rebeca, quando Rebeca fala, olha, para Jacó vai lá na terra de Labão. Os filhos são distantes. Se a gente pegar esses nomes dos filhos de Esaú, não são nomes
que refletem nomes. Quando nasce, como é que eu vou explicar isso? Eu estou tentando lembrar um nome de alguém para dar um exemplo. Quando o povo de Deus tem filhos, os filhos são nomeados de acordo com o que está acontecendo e com a bênção divina, e normalmente termina com El, né? Agora não, os filhos de Esaú não têm deixa eu usar uma expressão aqui que os irmãos entendam, não tem essa pegada do Deus de Israel, não tem identidade com o Deus de Israel. Se a gente lê o significado de cada nome disso daqui, a maioria não tem sentido com o Deus de Israel. Tanto é que Moisés termina no 39 dizendo que morreu Baal-Anã. Abandono da terra, né? Eu falei para os irmãos riscarem aí, e se foi para outra terra. E aí lá em Hebreus vai dizer, o autor vai fazer um comentário sobre Esaú. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Pai, dá-me a bênção. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas, sem arrependimento. Ele chorou, tal, mas não houve arrependimento em Esaú. No 36, meus irmãos, o que a gente vê? Uma grandeza humana, não é? Príncipe, 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 reis, 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 reis. Do que valeu isso tudo para a família de Esaú? Daqui 500 anos eles serão subjugados. Não, mais, né? É Saul, Davi e Salomão que vão subjugá-los. Mais de 500 anos. Consequências. Quais foram as consequências para Esaú? Vai viver longe da aliança, longe dos lugares férteis da terra. Vai ter que ser um homem guerreiro. Ele tanto reconhece que ele perdeu o direito, porque ele sai da terra também. Ele prosperou muito. Esaú, não está falando aí, príncipe, príncipe, reis e reis? O que vai acontecer com Jacó daqui a alguns anos? Daqui a algum tempo? Ele não vai lá para o Egito? E não vai penar 400 anos lá no Egito? Até Deus os tirar de lá? Esaú cresce. Parece que Jacó dá uma minguada, né? Mas não, Deus está trabalhando ainda com Jacó e os seus descendentes. Qual que é o preço? Ficaram longe, Esaú preferiu ficar longe da promessa, longe de Deus, de Jacó e de seus pais. O que aconteceu com ele? Ficou pagão. O nome do filho dele, Baal-Anã. Os nomes já não refletem traços da lembrança de Deus, né? Porque Baal-Anã significa Baal é gracioso, não Jeová é gracioso. Um grande domínio territorial, homem guerreiro, vive pela espada. Edom, tá, meus irmãos? Edom, esse povo, é um inimigo clássico do povo de Deus. 500 anos depois, na terra prometida, impediram Israel de passar. Lá em Números capítulo 20 vai falar isso. Interessante que Moisés manda mensageiros. Fala assim, nós vamos passar pela estrada real. Vamos lá, só para a gente ver como que Números, abra lá sua Bíblia em Números capítulo 20. Números capítulo 20. Deixa eu ver se é Números mesmo, porque eu já estou lá em Números, eu acho que eu errei a referência. Não é Números capítulo 20. Sabe quando você lê assim, está desse lado aqui, mas é isso mesmo, capítulo 20, desculpe, meus irmãos. É isso mesmo, 23, verso 23. Olha só como Moisés faz o pedido para os edomitas deixarem passar pela terra. Números capítulo 20, é isso mesmo, verso 23. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte de Hor.
Não, não é esse, não. Isso, verso 14. Então enviou Moisés de Gades, mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhes: assim diz teu irmão Israel. Bem sabes que todo o trabalho que nos tem sobrevido, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, e nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Gades, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Olha, não faremos pelo campo. A gente não vai passar pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Ou seja, vocês vão ver a gente passar, a gente não vai passar escondido. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu e de espada ao teu encontro. Verso 19. Moisés ainda é insistente. Então os filhos de Israel lhe disseram: olha, subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa, não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E lhe saiu Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom de deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Gades os filhos de Israel, toda a congregação, e foram ao monte Or. Isso acontece assim, eles estão na parte de baixo, e eles precisam subir. Quando eles precisam subir, em vez de, eles queriam subir reto, passar por Edom. Edom não deixa entrar em território, então eles descem e dão a volta por Edom. Saul, Davi e Salomão vão subjugar os edomitas, Malaquias traz profecias sobre os edomitas. Obadias praticamente é um profeta que traz mais profecias sobre Edom. E aí, meus irmãos, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer diante disso? Graça e misericórdia, Deus salva até edomitas. Se a gente for pensar de certa maneira, nós éramos edomitas até Deus nos resgatar do inferno. Edom foi destruído por causa disso. Mas antes de você entregar a sua vida para Cristo, antes de Deus fazer habitação no seu coração, a gente era um edomita. A gente odiava tudo que era de Deus. Talvez você vai dizer assim: mas eu nunca profanei o nome de Deus quando eu era descrente. Mas só o fato de ser descrente já é uma profanação contra Deus. Adoração. Deus deve ser adorado como Ele quer. Não é para ser adorado em Siquém. Deus precisa ser adorado em Betel. Era para Betel adorar. Então, quando nós vamos adorar, nós temos também que ter a disposição correta na adoração. Providência. Deus nos deu um rei acima de todos os reis da terra. Esses reis de Edom aqui, todos eles sucumbiram. Todos fracassaram. Tiveram riqueza, mas foi tudo momentâneo e passageiro. E o que é a vida para você ou para nós? A gente vê, nós vemos além das coisas meramente visíveis. O nosso mundo, o nosso jeitão de ser é movido por aquilo que nós vemos. Lembra que Jacó, quando vê Raquel, vê que ela é bela e ela tem dinheiro? Viu Jacó a Raquel e a seu gado. E faz toda a graça de levantar o poço, a pedra do poço. O que rege a nossa vida, meus irmãos? Para a gente terminar, vamos ler esse texto de Paulo à igreja de Corinto.
Porque às vezes nós somos demais, a nossa geração, o nosso mundo é muito apegado. 2 Coríntios, capítulo 4, o nosso mundo é demais apegado às questões materiais. Aqui material eu não digo só dinheiro. Os dois últimos versos de 2 Coríntios, capítulo 4. A nossa vida deve ter um outro mecanismo que rege. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. O que a gente vê, meus irmãos? A gente vê, em muitos momentos, prazeres da vida, prazeres nos sentidos, música, paladar, comida, prazeres nas amizades, muitas vezes perigosas. Mas nas que não se veem, o que a gente não vê? A gente não vê Deus. Quando a gente estiver adorando, a gente não vai ver Deus daqui a pouco. Porque as coisas que se veem são temporais. Todas essas coisas, os prazeres, as nossas vontades, o nosso corpo, a nossa saúde, tudo isso, meus irmãos, são coisas temporais. No movimento da vida, essas coisas se estragam. Tudo se estraga, se deteriora. E as coisas que não se veem são eternas. Algumas coisas são eternas, ou seja, elas resistem, elas não sofrem mudança. É algo permanente, sólido, rígido, como o nosso Deus. José e o Jacozinho, né? Muito bem, meus irmãos. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa queira falar? Senão nós vamos encerrar? Não? Vamos ficar em pé? Só para esticar a perna, né, nesse frio. Descongelar um pouquinho. Pai amado, Pai bondoso, nós te rendemos graça.